Fala galerinha, beleza? Professor Fontinelli na área, aula de física, conteúdo de impulso e quantidade de movimento. Vamos iniciar agora, beleza? Vamos lá então? Olha só, vamos primeiramente ver de uma forma empírica essa ideia de quantidade de movimento, que é uma relação da massa do corpo com a sua velocidade. Observa só, vamos pegar aqui inicialmente um fusqueta com velocidade de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, e considerar que esse fusqueta aí tem uma massa de 1 tonelada, ou seja, 1.000 kg. Essa é a massa em média aí que os carros populares vão ter, ok, pessoal? E aí você vai ter aí, esse carro vai fazer, se ele fosse linha reta e atingisse esse muro que a gente está vendo à frente dele, ele ia fazer um certo estrago nesse muro. Se a gente pegasse um caminhão com a mesma velocidade, só que com uma massa 5 vezes maior, ou seja, 5 toneladas, que equivale a 5.000 kg, eu te pergunto, esse caminhão faria um estrago maior ou menor do que o fusqueta? É maior, na verdade, porque a massa dele é muito maior. Então o que acontece? Essa ideia do estrago que ele vai fazer te dá muito bem a noção do que é uma quantidade de movimento, que é justamente essa relação entre a massa e a velocidade, ok? Se a gente muda a velocidade desses caras aí, olha, para 108 km por hora, tanto para o caminhão quanto para o fusqueta, eu te pergunto, será que o estrago que ele vai fazer no muro vai ser o mesmo? Não, né? O estrago que o fusqueta vai fazer é o mesmo. O fusqueta agora com 108 km por hora vai fazer um estrago maior do que um com 72, né? 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. Porém, ele não faz tanto estrago quanto um caminhão a 108 km por hora. Perfeito? Então, o caso que mais ocorreria estrago, ou seja, ele teria mais uma quantidade de movimento, maior quantidade de movimento, seria nesse caso aqui, porque tem maior massa e maior velocidade. E o caso entre os quatro que vai ter menos estrago no muro, ou seja, né, consequentemente uma quantidade de movimento menor, vai ser o fusqueta a 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Podemos dizer então que a quantidade de movimento relaciona a massa de um corpo com a sua velocidade. E aí eu vou ter que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Fontinelli, por que essa setinha em cima dessa letra? É porque é uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial é aquela que você tem direção, sentido e intensidade obrigatoriamente. Ah, Fontinelli, mas a massa não tem. Pois é, porque a massa não é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza escalar. Ela tem apenas intensidade, beleza? Então quer dizer que a velocidade também é uma grandeza vetorial? Todas as grandezas que tiver uma setinha em cima são grandezas vetoriais porque precisam dessas três características. A força, a aceleração são grandezas vetoriais. Lembra lá das nossas aulas anteriores, né? E a massa não precisa de direção e sentido. A massa nunca se altera, basta você ter a sua intensidade, ou seja, o sinal, o módulo, que é o valor, e a unidade. Beleza? Bem, outra informação que a gente precisa hoje é a informação sobre impulso, beleza? E aí vemos um garotinho chutando uma bola. Ele vai aplicar uma certa força nessa bola, ou seja, vai gerar o impulso. Mas se eu aumentar a força que essa bola é aplicada nela, o que acontece? O meu impulso, será que aumenta ou permanece a mesma coisa? Será que você pegar um jogador de futebol profissional, né, e aplicar a força máxima que ele suporta, que ele consegue nessa bola, será que o impulso vai ser o mesmo? Claro que não, né? O impulso vai ser maior quanto maior a força que você aplique no meu corpo. E também quando essa força ficar mais tempo agindo sobre aquele corpo, no caso aqui nosso é sobre a bola. Quanto maior a força e quanto mais tempo eu tiver de ação dessa força sobre o meu objeto, que no caso é a bola, maior será meu impulso. Logo, eu percebo o seguinte, que o impulso é dado por duas grandezas, que é a força e o tempo. Observa de novo as setinhas. Impulso, direção, sentido e intensidade. Força também tem direção, sentido e intensidade. E tempo? Não, tempo tem apenas intensidade, ou seja, sinal, módulo e unidade. Ok? Tranquilo, pessoal? Beleza. Bem, e aí nós temos um outro cara que a gente chama de teorema do impulso, que é a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Nós vamos fazer o mesmo caminho que Newton chegou. Newton chegou primeiro nessas ideias de impulso e quantidade de movimento, e a partir daí ele chegou na segunda lei de Newton, que diz o que? A segunda lei. Vamos lá, vamos lembrar. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, lei fundamental da dinâmica, que é igual a força resultante igual a massa vezes aceleração.
E a terceira lei, ação e reação. Para chegar nessa continha de força resultante igual a massa vezes aceleração, ele partiu daqui, ó. Ele falou que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso, muito utilizado dentro da física. Esse impulso, nós temos que lembrar, impulso é força vezes tempo. Acabamos de ver. Eu posso substituir no I. E a quantidade de movimento, nós vimos que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Porém, nós vamos utilizar aqui a variação da quantidade de movimento. Então, quando eu falo em variação da quantidade de movimento, é porque a massa está variando? Não, a massa não está variando porque a massa é invariável, não é isso? A não ser que eu corte meu corpo ao meio, mas não é o caso. O que eu estou considerando a variação da quantidade de movimento é quando ocorre variação de velocidade. Se eu aplicar aqui, eu vou ter a substituição das duas grandezas aqui, impulso por forças vezes o tempo, e variação da quantidade de movimento por massa vezes a variação da velocidade. E é o que eu vou ter exatamente aqui, ó, substituindo impulso e a quantidade de movimento. E aí observe, essa variação de velocidade, o que é a variação? Toda vez, final menos o que? Inicial. Sempre que aparece o delta, para mim é isso, tá ok? E então, eu posso simplesmente deixar esse delta V aqui e passar meu delta T para cá para baixo. Olha o que acontece. Fica delta V sobre delta T. Mas nós sabemos o que é isso aqui já, pessoal. Nós sabemos que isso aqui é o quê? A minha aceleração. Então, olha lá. Força, que no caso é a resultante para a gente, é igual a quê? Massa vezes aceleração. É aceleração com setinha, quer dizer que é uma aceleração, é porque é uma grandeza vetorial. Beleza? O termo de impulso, eu posso sair do impulso igual a quantidade de movimento, chegar na força resultante igual a massa vezes aceleração, ou fazer o processo caminho inverso. Ok? A teoria é rapidinho, vamos para os exercícios. E no exercício nós vamos ter lá a questão 1, que fala assim, ó. Um automóvel cuja massa é 900 kg desenvolve velocidade de 108 km por hora, olha lá, 30 metros por segundo. Acabamos de ver isso lá acima, né? Quando o motorista pisa bruscamente no freio com desaceleração constante, ó, desacelera, diminui a velocidade. Consegue parar 5 segundos, após 5 segundos. Pode-se afirmar que a variação da quantidade de movimento do automóvel foi, bem, aqui, como a gente envolve tempo, provavelmente eu vou ter que sair a questão por impulso, não é isso? E aí eu vou falar, primeiro tirar os dados, né, pessoal? Fala assim, ó, um automóvel cuja massa é 900 kg, informação importante, desenvolve velocidade de 108 km por hora ou 30 metros por segundo. Informação importante, quando o motorista pisa bruscamente no freio com desaceleração constante, consegue parar. Cuidado, consegue parar quer dizer que a velocidade é zero, ok? Se ele para, a velocidade zerou. Após 5 segundos, ok? Pode-se afirmar que a variação da quantidade de movimento do automóvel foi, olha só, impulso é igual a força vezes intervalo de tempo. A força eu sei? Não sei, mas eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, beleza? Mas eu sei a massa? Sei de 900. Sei a variação de tempo? Sei, 5 segundos. Sei a aceleração? Aceleração eu não sei. Então eu posso deixar assim e calcular a aceleração. Então vamos colocar aqui do lado, olha, aceleração o que é? Variação de velocidade em função do meu tempo, né? Pela variação do tempo. Então a aceleração vai ser, o que é a variação de velocidade? V final menos V inicial. E quanto é meu tempo? 5 segundos. Então olha só, vou substituir esse cara aqui. Lembra que ele fala que a velocidade inicial era 30 e afinal ele para e é zero? Então eu vou substituir aqui, VF é 30, V0 é zero. Beleza, VF é zero e V0 é 30, não é isso? Vai ficar, ó, 0 menos 30. 0 menos 30 é menos 30. Dividido por 5 vai dar quanto? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Isso é a minha aceleração. Vou pegar esse menos 6 e jogar onde? Jogar aqui onde está meu A, ok? Vai ficar o quê? Menos 6. Quando eu fizer aqui, ó, CV5 30. CV5 30. Esse 30, quando eu multiplico por 9, 3 vezes 9, 27. E acrescento os zeros. Vai dar quanto? Menos 27 mil newtons vezes segundo. Observa aqui, ó, que eu posso pegar esse 3 casas decimais e colocar como? 10 a terceira. Só que aqui não tem 10 a terceira. 2,7 aqui é 27. O que eu faço aqui? Vocês estão ficando cansados de saber isso. Toda hora, toda questão cai isso. Então no Enem vocês se preparem porque sabe que vem esse tipo de transformação. O que eu faço? Aqui só tem 10 a quarta, que aqui é justamente a letra B, é o mais próximo, né, da nossa resposta, está 10 a quarta. O que eu faço aqui então? Aumento
um valor, uma unidade, para 10 a quarta, e diminuo uma casa decimal, né? Assim o macete que eu passei. Então, olha, aumenta aqui uma unidade e aqui diminui uma casa decimal. Como é que vai ficar, então? 2,7, porque eu diminui uma casa aqui, e aqui aumentei uma unidade. Vezes 10 elevado à quarta, Newton vezes segundo. Pelo teorema do impulso, nós vimos o quê? Que impulso é igual à quantidade de movimento, a variação. O que ele quer saber é essa variação bem aqui, olha. Beleza? Como ele quer saber a variação e não está levando em consideração o sentido, eu não preciso colocar negativo isso aqui, mas é um impulso negativo porque ele está freando, ele não está aumentando essa velocidade. Mas de qualquer forma vai ser a letra B, de beijo selvagem. Meu Deus do céu. Tranquilo? Teorema do impulso aí caindo pra gente, ok? Vamos lá para a próxima? A próxima fala assim, ó. Uma bola de tênis de 100 gramas, de massa e velocidade 20 metros por segundo, é rebatida por um dos jogadores retornando com velocidade V2, de mesmo valor e direção de V1, porém em sentido contrário. Olha lá, direção a mesma, mas o sentido é contrário, ok? Porém em sentido contrário. Suponha que a força média exercida pela raquete sobre a bola foi de 100 newtons. Qual o tempo de contato entre ambos? Não sei se vocês lembram, mas nós fizemos uma questão quase igual a essa lá nas nossas primeiras aulas. Acho que a segunda ou terceira aula, tá? Que foi umas aulas de revisão que nós fizemos. Mas enfim, vamos lá, vamos resolver. Vamos tirar os dados. Então, é 100 gramas, que ele vai te ter aqui, ó, de massa e velocidade igual a V1, 20 metros por segundo, tá lá, é rebatido por um dos jogadores, retornando com velocidade V2, não sei V2. De mesmo valor e direção V1, só sei que essas características. Ah, não, ele sabe, né? Retornando com velocidade V2, de mesmo valor e direção V1. Beleza, então tem as mesmas características de V1, porém com sentido contrário. Fechou. Suponha que a força média exercida pela raquete sobre a bola foi de 100 newtons, tá lá, 100 newtons. Qual o tempo de contato entre ambas? Olha só, galerinha. Vamos pensar aqui, ó. Eu sei desse teoremazinho aqui, mas vamos pensar o que está acontecendo. Está aqui a minha raquete, está aqui a bola vindo com uma certa velocidade. Se ela está vindo para a esquerda, eu vou considerar que ela é negativa. Ok? Por isso que eu coloquei o menos lá no comando, não está, mas eu coloquei o menos por causa do sentido que eu adotei. Está contra o sentido normal, né, do eixo X, coloquei negativo. Quando rebater, ele vai com a mesma direção, olha, ambas estão na horizontal, porém com sentido contrário. Então o V2 vai ficar o quê? V2 vai ficar positivo, de que a bola está voltando. Deu para entender então o que está acontecendo? O que eu tenho? Tenho velocidades, tenho massas. Quando eu tenho massas e velocidades, eu posso calcular quem? O intervalo, o delta, que é a variação da quantidade de movimento. O meu impulso envolve força e tempo. Tá aqui, eu tenho a força. Quem está faltando aqui, então? O tempo, que é justamente quem eu vou achar, porque está nas minhas alternativas. E é o que ele está perguntando. Beleza? Então, vamos substituir pelo teorema. Então, o que ele fala? Força é ΔT vezes ΔT é igual a Q final menos Q inicial. Lembra que toda vez que tem um delta é variação. Final menos inicial. Ok? A força é 100, mas aqui eu nem substitui ainda, porque eu substituí primeiro a quantidade de movimento. Que é o quê? Quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. E nós vamos ter agora se substituindo. Força é 100, massa, cuidado, está em gramas, 100 gramas. Tem que passar para quilograma, quilo é 1000. São 3 casas decimais. Então, para passar de grama para quilograma, eu mando 3 casas aqui para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Por isso fica 0,1. Vezes a velocidade final, que é o V2, 20, menos a massa, que é 0,1, que é dos 100 gramas, vezes a velocidade inicial, que é menos 20. Ok? E aí eu vou ter, olha, 20 vezes 0,1 dá quanto? 2, né? Isso aqui vai dar 2. Aqui também vai dar 2, só que menos com menos aqui vai dar mais. Então tá aqui, ó. Menos vai dar 2 também, menos com menos vai dar mais, vai dar 4. Esse 100 passa dividindo com 4, vai ficar 4 dividido por 100. Como é que eu posso fazer isso? Várias formas. Posso pegar esse 100, colocar 10 ao quadrado, e quando passar lá para cima, mudo o sinal do expoente. Ou eu posso andar essa casa, 2 casas para a esquerda, e em cima também andar 2 casas para a esquerda. Tanto um macete quanto o outro nós já resolvemos nas aulas anteriores. Então isso equivale a 0,04 segundos, que é a letra C de cachorrão. Beleza, galerinha?
4 vezes 10 a menos 2 é igual a 0,04, ok? Tranquilo? Alguma crise espiritual? Manda aí pra gente, cara. Manda aí pra gente, tá? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4. Fala assim, ó. Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho inicialmente em repouso. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Considere que a massa do carrinho seja 300 gramas. Ó, de novo, gramas aparecendo. Tem que passar para quilograma. Lembra, passar para quilograma 3 casas para a esquerda. Isso vai dar 0,3. Beleza? Que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja 0,2 segundos. E que ao final desse intervalo de tempo o carrinho adquira velocidade de 8 metros por segundo. Admitindo desprezível todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, ou seja, ele não está tendo força de resistência, né, porque ele está desprezando, ó, desprezíveis, o módulo da força média aplicada pelo ar exercido pelo tubo sobre o carrinho nesse intervalo de tempo é igual a. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber a força, beleza? Vamos ler tirando os dados? Então vamos lá, ler para tirar as informações. Fala assim, ó, o brinquedo consiste em um fole acoplado em um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso, velocidade 0. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar exercido posiciona o carrinho. Considere que a massa do carrinho é 300 gramas. Olha lá, informação importante, que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja 0,2 segundos. Informação importante de novo. E que ao final desse intervalo de tempo, o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Outro dado que você vai precisar. Admitindo desprezível todas as forças de resistência ao carrinho, ao movimento do carrinho, o módulo da força média aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho nesse intervalo de tempo é igual a, vamos lá? Como ele fala, olha, de massa, velocidade, tempo e que é força, teorema do impulso, beleza? Lembra que impulso é força vezes tempo e a variação da quantidade de movimento é Q final menos Q inicial. Substituindo pela Q final, massa vezes a velocidade, e Q inicial, e Q inicial, massa vezes a velocidade inicial, o que a gente vai fazer? Vamos começar a substituir. A força eu quero saber, quanto é meu tempo? O que eu posso fazer? Posso pegar essa massa aqui e colocar em evidência, colocar de uma outra forma. Ah, é preciso fazer assim? Não. Você não precisa fazer assim. Estou colocando uma outra forma que você pode resolver também, ok? Então, olha, eu vou colocar a massa em evidência aqui. O que vai acontecer? Eu quero saber a força. O meu tempo é quanto? 0,2. Quanto é a massa? 300 gramas. Lembra, tem que passar para quilogramas. Vai dar 0,3. Quanto é a velocidade final? Ele falou aqui, ó. Ele sai com 8. Mas inicialmente estava com parado. Então a velocidade inicial é 0. 8 menos 0, 8. 8 vezes 0,3 dá quanto, pessoal? 8 vezes 0,3 aqui, ó, dá 2,4. E o 0,2 está multiplicando aqui, passa como para o outro lado? Dividindo. Olha, eu ando uma casa para a direita, ando uma casa para a direita. Fica 24 dividido por 2. Não é mais fácil? Isso dá quanto? 12 newtons. Letra C de Newton. Beleza? Essa questão aqui, acho que já estão ficando mais acostumados, né? De implantar esse teorema do impulso, mas é questão de costume só, tá? Quando você fizer lá a segunda vez, já fica mais fácil. Mas assiste, tenta resolver sozinho, em seguida, beleza? Vamos lá para mais uma questão. Fala assim, ó. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton de impulso de uma força e variação da quantidade de movimento, analisa as proposições. O airbag aumenta o impulso da força média. Ele aumenta o impulso atuando sobre o ocupante do carro da colisão. Não, ele não aumenta o impulso, né? Se aumenta o impulso é a força aumentar-se, né? A colisão com o painel, não necessariamente, não necessariamente. 2. O airbag aumenta o tempo de colisão, sim, ele demora, ele faz com que essa desaceleração ela seja mais lenta, né? Aumenta o tempo de contato, justamente até ele chegar. Às vezes até machuca também, mas é bem menos do que uma colisão com o volante, né? Ou com o para-brisa do carro. Diminuindo assim a força média atuando sobre ele mesmo na colisão. Perfeito, porque ele aumenta o tempo. 3. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue se deslocando em um movimento uniforme. Exatamente, ele evita o efeito da inércia. Beleza? Item 4. Então, o item 1 está errado, e 2 verdadeiro, 3 verdadeiro. Item 4. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão. Aumentando a quantidade de movimento? Não, aumentando não. Ele diminui isso aí. Então, item falso.
Então temos letra B, de beijo selvagem. Fechou, galerinha? Fechamos por aqui hoje. Na próxima aula, novamente, vai ter mais resoluções de quantidade de movimento e um outro assunto que provavelmente é gravitação. Fechou? Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.